do Vasco é uma tarefa difícil. A peça que entra e que sai muda o cenário. No início do ano, 2 responsáveis pela área financeira deixaram o clube por divergências no controle do orçamento e na forma de conduzir as contratações de 2020. Adriano Mendes e João Marcos Amorim eram nomes de prestígio, tanto entre apoiadores quanto opositores da gestão de Alexandre Campelo. A relação desencaixou após 2 contratações, de Germancano e Abel Braga, que sozinhas aumentaram em mais R$ 1 milhão a folha salarial mensal. O presidente se defende, afirmando que eram necessárias. Eles batiam o pé que a gente tinha que manter um orçamento de 3 milhões e 300. E eu entendo que não. Eu entendo que você manter um orçamento de futebol na casa dos 4 milhões é um orçamento baixo, é uma manutenção da austeridade, não se aumentou absolutamente nada de investimento que impactasse nos custos do clube. Segundo o dirigente, com a saída de alguns jogadores como Rossi e Henriques, entre outros, a folha atual está em R$ 3 milhões e 700 mil. Os salários não estão em dia, situação que acontece há pelo menos 2 anos. A última folha paga foi a de novembro, sendo que o maior gasto com os contratos de imagem está em débito desde agosto, há 5 meses. Atualmente, há 181 pessoas na fila da justiça para receber do clube. E cerca de metade da lista são ex-jogadores, ex-treinadores e outros profissionais do departamento de futebol. Eles foram contratados, trabalharam e saíram sem receber do clube. No quebra-cabeças das dívidas do Vasco, há jogadores que o torcedor nem se lembra mais, como os zagueiros André Ribeiro e Johnny Meg e o lateral Carlos César. Outros que o vascaíno mais jovem teria dificuldades em lembrar, como Ney, Helder Granja e Léo Moura. Só o processo do lateral já dura 17 anos. Há também aqueles que ficarão para sempre na memória, de vínculo afetivo, mas também judicial, como Pedrinho, Felipe, Juninho, Edmundo e Viola. Só com os 5 são mais de 8 milhões de reais em dívidas. Ao todo, mais de 90 pessoas que foram ligadas ao futebol ainda cobram o clube na justiça. Todo mês, o Vasco paga 2 milhões de reais para esta interminável lista. Se não tivesse a obrigação, a folha poderia sair de 4 para 6 milhões. Nós temos, ao longo desses 2 anos, pago muitas dessas dívidas trabalhistas. E, obviamente, que aqui e ali, um caso ou outro acaba parando na Justiça do Trabalho. Uma dívida chamou a atenção, foi com o atacante Jorge Henrique. A ação dele travou o sistema de registros do clube. Isso porque ele recorreu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, uma mediadora de conflitos particular, juridicamente conhecida como arbitragem, monitorada pela CBF. Lá, não se determina penhora nas contas, como na Justiça Comum, mas surtiu efeito, justamente porque pode pesar dentro de campo. Eles têm, na previsão da Câmara, sanções diferentes daquelas que são tradicionalmente colocadas à disposição de quem procura a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. São sanções como o bloqueio de registro de atleta, que não existe na Justiça Comum, que permite que se alcancem resultados diferentes e até melhores que na Justiça Comum. Entre as sanções está até devolução de troféus conquistados e exclusão de competições. O caso de Jorge foi resolvido. Uma peça a menos no melancólico passivo cruzmaltino, mas que mostra a fragilidade do clube com a possibilidade de novas ações caso as contas saiam do controle, o que para o presidente não irá acontecer. Para ele, o orçamento um pouco acima do aprovado se justifica com a manutenção do time na primeira divisão. No ano passado, nós continuamos com esse mesmo pensamento. No decorrer do campeonato, nós verificamos que precisava de um investimento maior, sob pena de correr risco de queda. Isso foi feito, fizemos alguns ajustes, trazendo alguns jogadores. Não dá para você disputar um campeonato brasileiro apenas com a base.
é uma responsabilidade minha como presidente preservar o clube na primeira divisão. Amanhã você vai ver aqui no Tanário o segundo episódio sobre a crise do Vasco. E olha,